O Estado é caracterizado a partir do século XV e na pré-modernidade, antes do século XV. Por exemplo, na Idade Média e na Idade Clássica, não havia Estado? Resposta: não. Havia, sim, cuidado, organização política, mas não sob a forma de Estado. Havia o quê? Os senhores escravos. Quem exercia a força no caso? Os senhores escravos. Eles que exerciam a força. O trabalho obtido por eles, a vantagem do trabalho escravo, era uma vantagem trazida para os senhores escravos. Mas quem exercia a força era o próprio agente econômico, qual seja, o senhor de escravo, que obtinha vantagens econômicas, ele mesmo é que exercia a força. O político aqui está descentralizado na figura de cada senhor de escravo. Porque ele exercia a força para obter o quê? A vantagem econômica, o excedente econômico do escravo. Simples. E acontece isso também na época medieval? Também. Os senhores feudais são os senhores da terra, você sabe muito bem, dos feudos, e os servos da gleba ficavam vinculados à gleba. E o senhor feudal obtinha, né, as vantagens econômicas, acumulação, portanto, do excedente econômico, porque o servo da gleba entregava ao senhor feudal o excedente. Ai daquele que não entregasse a diferença da produção dele ao senhor feudal. Ai daquele. Seria imediatamente constrangido a fazê-lo. Por quê? Porque o senhor feudal ele tinha tanto poder ideológico como poder econômico e o poder político. Eu diria a vocês que o senhor feudal, assim como o senhor escravo, fazem uma simbiose, uma relação direta entre economia e política. A política é exercida para ter vantagens econômicas diretamente pelo agente, quer seja pelo senhor escravo, quer seja pelo senhor feudal. Mas, historicamente, o homem não tem uma ciranda. Não vale dizer, não é um carrossel. A história é sempre ampliativa, desenvolve-se. O ser humano que se faz a si mesmo, ele produz as coisas, e ao produzir as coisas, em sua cultura, em sua própria realidade, ele se produz a si mesmo. Ele vai se fazendo a si próprio e vai mudando a sua própria estrutura mental, a sua condição de ver o mundo e valorar o mundo. E assim aconteceu na Idade Média. No final da Idade Média, os processos econômicos produtivos ficaram mais complexos, porque na própria Idade Média, o que se produzia era muito pouco para cada feudo só. O feudo é autônomo, tinha uma espécie de economia natural, era o que nós chamamos de artesanato. Quando, no entanto, o desenvolvimento das forças de economia, forças produtivas, que começa a avançar nos homens, a acumulação cada vez maior dos bens de produção, cada vez mais sofisticados. Olha o aparecimento, por exemplo, do moinho de vento, que moía, né, com a força do vento, muito mais do que o pilão. A divisão social do trabalho começa a se ampliar no final da Idade Média, de tal maneira que a produção começa a se ampliar enormemente, que transpassa a necessidade do feudo. Quando a produção é tão grande, é preciso que se extrapole essa produção para além daquele feudo, para os outros feudos. Aparece uma nova classe que vocês conhecem como classe burguesa. A burguesia começa a aparecer. A burguesia, o que ela precisava ter? Ela precisava expandir a produção, vender os seus produtos. Vocês não acham isso? Mas para vender é preciso que eles sejam consumidos. E quem é que vai consumir os produtos? Uma elite, nobreza muito pequena, vai consumir grande quantidade de produtos? Como? De que jeito? Então a burguesia precisava que esses produtos fossem consumidos em grande quantidade. E como consumi-los? Esses produtos têm que ser vendidos no mercado. Tem que haver um mercado. Olha,
sistema mercantil quando começa. Tem que haver liquidez no mercado para que com dinheiro, e aparece aí o esquema monetário, século XV, XVI, a liquidez no mercado seria definida de tal maneira, de tal forma, que as pessoas tivessem recursos, liquidez, para poder comprar os produtos que elas mesmas realizavam no processo produtivo. Olha só que interessante esse circuito, né? Aí, é claro que aparece o mercado. E a primeira condição básica, eu quero que os senhores notem com uma profundidade e significado extraordinário. Aparecem as mercadorias no mercado, muitas mercadorias, para serem vendidas. E uma delas especialmente tem que aparecer no mercado para poder exatamente formar a roda e a circulação do sistema. Que é exatamente a mercadoria força de trabalho. Não é mesmo? A força de trabalho é a mercadoria que tem que ser vendida por aquele que não tem meios de produção, não tem nada, só tem a sua força de trabalho, vendida mediante salário, dinheiro. Com o qual salário, a grande quantidade de pessoas vão ao mercado e consomem aquilo que produzem. Quando acontece isso, então, não é mais possível obter o excedente econômico por força, pela política. É preciso dar o quê? Dinheiro para ele, ora bolas. Recursos líquidos. Mas como é que eu vou dar o dinheiro para o trabalhador? Não posso exercer a política, a força. O que eu devo pôr no lugar? Contrato. Aparece o contrato, gente. O contrato entre aqueles que possuem os bens de produção e aqueles que não têm senão a força de trabalho. Então, todos têm direitos e deveres. Olha só o direito ali. Direitos e deveres, deveres e direitos. Não é assim mesmo? E outra, o contrato pressupõe duas pessoas que contratam ou não é isso mesmo? Ninguém se contrata a si mesmo. O contrato pressupõe duas pessoas que contratam e duas pessoas independentes. O contrato que envolve, primeiro, dois sujeitos que não podem ser dependentes um do outro. Logo, todos os dois têm que nascer livres. Olha a liberdade, olha a liberdade. Todos os dois têm que nascer livres. Já não é como o escravismo, ou como o senhor feudal, como o servo da gleba. O servo da gleba nascia na gleba. Como o servo, ele era servo até o final da vida. O escravo era normalmente escravo até o final da vida. O sistema agora mercantil, capitalista, ninguém nasce escravo, ninguém nasce servo. Nasce, entre aspas, livre. Para depois, quando adulto, entregar a sua força de trabalho a quem precisa, que seriam os empresários. Então a liberdade passa a ser um caso fundamental para a estrutura do contrato. Não é que a liberdade existia em função da dignidade humana. Vocês acham que é isso? Não! É porque se não fosse a liberdade, não haveria o quê? O funcionamento do sistema burguês. O funcionamento do sistema capitalista. Então ele tinha que ter o contrato, uma pessoa que seria considerada inicialmente livre. Mais do que livre. Tinha que ser uma pessoa igual a ele. Pelo menos formalmente igual. Os dois têm que ser proprietários daquilo que tem para poder trocar. Vocês não acham isso? Como é que vai trocar sem propriedade? Então o que acontece? O burguês vem, eu tenho um salário para dar para você, é minha propriedade, mas eu vou dar para você esse dinheiro. No entanto, você tem que dar o quê para mim? A força de trabalho. Mas a força de trabalho não é minha, é sua. Então, veja bem, o trabalhador tem como propriedade a sua força de trabalho. A propriedade de cada um, a propriedade privada. Quer seja dos bens de produção, quer seja do trabalho. Senão não haverá contrato. Havendo contrato, então haveria igualdade, liberdade, propriedade. Olha só. E mais, cada um tinha que ter o direito de dispor de sua propriedade. Lógico. O trabalhador vai dispor do seu trabalho, sua força de trabalho, porque tem direito a ela. Então ele, como tem direito a ela, ele passa a ser o quê, gente? Um sujeito de direitos, ou não é isso mesmo? Ele passa a ser um sujeito de direitos. Desde o nascimento. Desde o nascimento. Porque somente como sujeito de direito que ele podia ser um homem disponível para o trabalho, para poder vender a sua força de trabalho. Se ele não fosse sujeito de direito, ele não podia fazê-lo. Veja, portanto, que a universalização do, direito, do sujeito de direito no Código Civil é coisa muito recente, relativamente, coisa de 400 anos. Mas para quê? Para quê?
para reconhecer a dignidade humana, a liberdade, o valor humano. Não! É para fazer o sistema funcionar. Senão não funciona. Aí vocês estão vendo que os direitos fundamentais individuais são decursivos dessa realidade socioeconômica que eu estou mostrando a vocês. A liberdade, a igualdade, a propriedade não é questão pura e simplesmente de uma dimensão ideológica puramente abstrata, da expressão de valores humanos. Não. Foi em função da própria exigência e necessidade de uma estrutura burguesa, capitalista, para funcionar o sistema, senão não funciona. É preciso modificar a ordem regulativa do próprio sistema para ganhar uma expansão territorial ampla, capitalista, a fim de que os sistemas de negócios burgueses funcionem. Por isso o Estado tem que o quê? Centralizar-se politicamente. E quando ele se centraliza politicamente, ele é subtraído do quê? Dos próprios, veja bem, do próprio poder econômico. O empresário capitalista não pode determinar que a força de trabalho venha para a sua fábrica de forma obrigatória, pela força, por imposição, por coerção. Não pode. Então, quer dizer, o poder político, nesse caso, desapareceu? Não. Ele apenas se centralizou. Para quem, gente? Para garantir as relações privadas individuais dos contratos. Tanto que quando um contrato não é cumprido, o que acontece? Se exerce o poder centralizado do Estado para fazê-lo cumprir. Ele também está dimensionado ideologicamente. Ele precisa ser legitimado, muito legitimado. E para isso ele não pode exercer a todo instante a coerção. Ele pode exercer, sim, uma possibilidade, quando para isso é evocado ou convocado. Mas se não for assim, ele não exerce a força, senão num outro sentido. Quando todo o sistema burguês está em crise, aí ele sai de sua própria toca, põe os tanques na rua e impõe que a relação social capitalista seja mantida. Centralizar o Estado, o direito significa centralizar como se diz o direito. Por isso que as normas jurídicas, as leis, são estabelecidas por um único órgão fundamental da nação, Congresso Nacional. Que centraliza também a produção jurídica para o concurso e para o interesse de todos da sociedade, inclusive não só das forças dominantes econômicas, como das forças do trabalho. Aí o Estado atua concentrando, organizando e articulando essa sociedade toda. O direito agora no sistema capitalista, porque ele é dinâmico, visto que o sistema capitalista pressupõe a inserção da política, econômica e tecnológica, ele precisa de um direito muito dinâmico, que tem que ser feito dia a dia. Não pode esperar a tradição nos dar a norma. A norma tem que ser construída já, pela vontade de um poder determinado, que é o poder do Poder Legislativo. Pela vontade dos juízes que determinam suas sentenças. Pela vontade dos particulares que determinam seus contratos. Veja que então o direito passa a ser, portanto, abstrato, não é mais concreto, não é mais de cada caso, não é mais dos hábitos, dos costumes, é um direito sempre formal, escrito. Só o fato do direito ser escrito, vocês já pensaram o que acontece? Ele começa a se diluir. E como ele não se dilui de repente, é preciso que faça o quê, gente? Que se interprete o direito, não é verdade? Você precisa interpretar a letra escrita para ajustar cada vez mais a relação social, cada vez mais abrangente, maior, mais extensa, que vai forçando o direito a ampliar suas relações formais. Muda tudo. É preciso cada vez mais atender a hermenêutica, não é isso que a hermenêutica faz? A hermenêutica não aparece no final do século XIX? Século XX? Para poder interpretar a lei escrita. Tá um interpreta de um jeito, interpreta do outro. Cada um de um jeito. Eis aí, gente, no final, a raiz da corrupção.